Eu gostaria nessa noite, queridos, de compartilhar com você sobre o Deus de novos começos. Nós sempre falamos isso. Eu me converti em 1987 e tem uma frase que eu nunca me esqueci. Essa frase é: Jesus sempre será, foi, é e sempre será um novo começo. Eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite sobre esse Deus de novos começos. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13, e nós vamos ler do verso 1 ao 5. E você pode estar acompanhando aí pela sua Bíblia, ou simplesmente você pode anotar e depois conferir. Está escrito assim, olha: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, é muito importante nós entendermos que Deus não é um Deus rígido, Deus não é um Deus inflexível. Ele sempre está disposto a nos dar uma nova chance. E na verdade, Deus, Ele nunca desiste de nenhum de nós. Entre os seus contemporâneos, Sansão foi um dos homens que talvez mais tenha provado da longanimidade divina, da graça de Deus sobre a vida dele, mesmo no Antigo Testamento. Por isso que, caso você tenha tropeçado, caído ou esfriado na fé, nesses dias de quarentena, de isolamento, de distanciamento social, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: não desanime. Porque muitas pessoas dizem o seguinte: eu já caí, eu já tropecei, eu já esfriei, agora eu vou continuar assim até o fim. Não, isso é tolice. Isso é tolice. Isso é tolice. Gostaria que o Eberson diminuísse a voz aí, Eberson, gentileza. Nós estamos ao vivo aqui, então qualquer ruído ele atrapalha bastante. Obrigado, queridão. Então, se o seu estilo de vida tem sido marcado por quedas, por fracassos, por erros, então eu quero te dizer nessa noite: não desista. Jesus foi, é e sempre será um novo começo. Sansão, ele foi escolhido por Deus, está aqui, que ele foi escolhido por Deus desde o ventre materno. E um dia, um anjo apareceu aos pais deles e disse para eles: olha, vocês vão ter um filho. E ele será, agora o Eberson veio para perto de mim aqui, o Eberson é fera demais. O qual seria consagrado ao Senhor desde o ventre, desde o ventre. Então a mesma coisa aconteceu conosco, aconteceu comigo, aconteceu contigo. Por quê? Porque assim como Sansão foi escolhido por Deus, assim como Sansão foi separado pelo Senhor, assim também se deu conosco. A mesma coisa aconteceu conosco. Deus também nos escolheu. Preste atenção, querido, não foi nós que escolhemos ao Senhor. A Bíblia diz que Deus nos escolheu quando nós ainda estávamos no nosso ventre. Jesus diz: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu vos designei para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha só o que diz o Salmo 139, versículo 16. Está escrito assim, olha: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sansão era nazireu. A palavra nazireu significa consagrado. Mas assim como Sansão, todos aqueles que estão em Cristo Jesus também são nazireus, são consagrados a Deus. Eu não vou ler com você, tem um texto que ele é um pouco extenso, você pode anotar e depois você pode conferir. Está em Deuteronômios capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Então lá Moisés vai falar aos filhos de Israel,
falando a respeito do que era um narizeu, do que era um nazireu. Narizeu é quem tem o nariz grande. Nazireu. Então, o nazireu era alguém que ele não poderia fazer 3 coisas. O nazireu era um consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E você vai ver João Batista, você vai ver Jesus, você vai ver Sansão e tantas outras pessoas que eram nazireus. Então ele não podia, primeira coisa, está lá no texto de Números, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Ele não podia, primeiramente, ele não podia comer e nem beber de nada derivado da uva. Segunda coisa que o nazireu não podia fazer, ele não podia tocar em cadáveres, em nada morto. E a terceira coisa, que era o sinal mais evidente da sua consagração, e quem olhasse poderia saber que ali existia um nazireu, era que ele não podia cortar o cabelo. Então 3 coisas, você acompanha no texto aí, de Número 6, que era proibidas ao nazireu. Ao nazireu, ele não podia comer ou beber qualquer produto procedente da uva, ele não podia tocar em cadáveres e ele não podia cortar o cabelo. Agora preste atenção, cada uma dessas proibições aqui aponta para realidades espirituais nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Então, relembrando contigo, o nazireu não podia tomar vinho, ele não podia tocar em nada morto e ele não podia cortar o cabelo. E preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Satanás sabe que ele não pode tocar na minha salvação e na sua salvação. Porque o próprio Jesus disse, aquele que está nas minhas mãos, o inimigo não pode arrebatar. Então, ele não pode tocar, ele não podendo tocar na minha salvação, ele não podendo tocar na sua salvação, então ele vai fazer de tudo para nos levar a quebrar a nossa consagração, o nosso nazireado. Nós somos consagrados a Deus desde o ventre materno. Então, já que ele não pode tocar, ele vai fazer com que eu e você tenham uma vida miseravelmente salva, com que eu e você não cumpramos o propósito eterno de Deus. Esse cuidado que nós temos que ter todos os dias das nossas vidas, mas principalmente nesse tempo agora, que nós temos uma meia liberdade, uma liberdade meio que assistida aí por tantas coisas, mas nesse tempo aqui o inimigo vai nos levar a quebrar a nossa. Então coloque isso na sua cabeça. Aquilo que Satanás mais vai tentar nesses dias é nos levar a quebrar a nossa consagração. É nos levar a voltar aos rudimentos da velha vida. Nos levar a ser o Jacozão de antes. Então, se você entender isso, escute. A fonte da nossa força espiritual é a unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que sem a unção de Deus nós não temos poder. Sem a unção de Deus nós nos sentimos inutilizados. Por isso ele vai procurar nos seduzir. Com qual intuito? Com o intuito de quebrar a nossa consagração espiritual. Satanás, ele fez isso com tantos homens de Deus na história. E ele fez isso também com Sansão. E ele tenta fazer isso comigo e com você. Agora eu quero compartilhar contigo sobre esses 3 pontos. Primeira coisa, um homem consagrado a Deus, um nazireu, Sansão, eu e você, ele não podia comer e nem beber nada derivado da uva. Então o nazireu não podia tomar vinho. Na palavra de Deus, se você prestar bem atenção, o vinho ele simboliza a alegria e o prazer. Jesus realizou o primeiro milagre dele, exatamente em um casamento, transformando água em vinho. E por que Jesus fez isso? Qual era o intuito disso? Era exatamente para mostrar que o propósito principal da sua obra seria o de transformar a vida natural que nós temos, nós seres humanos, nós homens, tal como a água. A água, ela é inodora, ela é insípida, mas Jesus vai transformar isso em vinho, ou seja, numa vida plena e numa vida abundante. E nós vamos ver em Efésios capítulo 5, verso 18, que o apóstolo Paulo compara o enchimento do Espírito com a embriaguez. Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então essa é a razão porque o nazireu não podia beber vinho e nem comer nada derivado da uva, para mostrar que o seu maior prazer, que o seu maior deleite era a pessoa do Senhor Jesus, era a pessoa de Deus. Então o nazireu ele renunciava a todo prazer carnal, sabe, a fim de consagrar-se inteiramente ao Senhor. Preste atenção, do mesmo modo
a minha consagração, a sua consagração, a nossa consagração, ela perde o sentido total e completo se ela não estiver baseada no amor a Deus e no prazer de andar na sua presença. Eu quero que você observe comigo, em Juízes capítulo 14, no versículo 5, diz assim, olha: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Eu quero que você atente para isso aqui, olha. Nós vemos aqui que Sansão, ele gostava de passear na vinha. Era proibido, ele sabia que um nazireu não podia comer nem beber nada derivado da uva. Agora ele passeava no meio da vinha. Embora ele soubesse que como nazireu não era permitido ele comer a uva, ele sempre dava um jeito de passear perto dos parreirais. Então, escute o que eu vou te falar nessa noite. O diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. E um ditado popular é que quem brinca com fogo, uma hora se queima. Então é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele é tão astuto que ele não nos conduz diretamente ao pecado. A primeira coisa que ele vai fazer é nos convencer de que não há nada de errado de passear entre os parreirais, de andar no meio da uva, de sentir o cheiro da uva. Em outras palavras, ele diz o seguinte: olha, você não precisa comer, apenas faça dali o seu local de caminhada, o seu local de passear. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos irmãos, eles não vivem no pecado ou não vivem no mundo, mas eles vivem na fronteira de ambos. Ele vive ali em cima do muro. E como? Preste atenção. Existem lugares que nós não podemos estar passeando no meio deles. Sansão não poderia estar andando no meio da vinha porque ele não poderia comer. Escute, você que é casado, não adianta você ficar vendo, assistindo filmes pornográficos e desejando mulheres que não podem ser sua, você já tem a sua. Você que faz corte ou namora, você sabe que existe um limite em Deus. Você sabe que você não pode fazer determinadas coisas. Mas tem jovens casais que insistem em orar, vamos dizer assim, dentro do quarto. Em ficar em lugares isolados, completamente afastados. E se andar no meio da vinha. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esquina não é mais lugar para você, querido. Esquina, os lugares onde você ficava antigamente com amigos que... do seu lugar. Presta atenção. Existem grupos de WhatsApp que não é mais o seu lugar. Às vezes as pessoas vão te colocar lá, amigos da escola, amigos de serviço, e no início parece que o negócio é muito gostoso, porque você começa a rever pessoas que há muito tempo você não via, mas de repente eles começam a falar e postar coisas que você sabe que é passear na vinha. Existem redes sociais, existem coisas na internet que nós não podemos passear por lá, porque mesmo que seja uma simples visitação, aquilo pode nos levar a cair no emprego, no colégio, em tantos lugares. Então, preste atenção. A primeira coisa que Satanás fez foi induzir Sansão a passear no meio da vinha. Existem coisas que nós não podemos fazer. Existem lugares, hábitos, lugares e pessoas que têm que ser abolidos da nossa vida. Mas nós insistimos em ficar andando em cima do muro, em passear nesses lugares. Andar em cima do muro é um perigo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo diz, olha, finalmente, irmãos, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem coisas que não é pecado, mas será que é pura? Tem coisas que não é pecado, mas será que existe alguma virtude? Tem coisas que não são pecado, mas será que me aproxima de Deus? Segunda coisa, o nazireu, primeiro, ele não podia tocar em nada, em beber nem comer nada derivado da uva. Segunda coisa, ele não podia tocar em nada morto. Preste atenção. Ser consagrado ao Senhor é muito mais do que rejeitar ao pecado e à carne. Ser consagrado a Deus é rejeitar tudo aquilo que tiver impregnado pela morte. É importante esse entendimento.
O pior inimigo de Deus é a morte, é o mundo. Você vai perceber que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Você vai ver que Jesus, ele luta contra o diabo, é o diabo com Jesus. E nós vamos ver que o inimigo de Deus é o mundo. É por isso que ele vai dizer, nós vamos ler o texto aqui, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Então, o pior inimigo de Deus é a morte. Se você não conseguir discernir o que é morte, basta você olhar para dentro de você mesmo. Depois de você ter ficado um bom tempo na frente da televisão, na frente ou assistindo filmes impróprios, com cenas, às vezes aparentemente parece que é tranquilo, mas começam a ter cenas ali no meio, e aquilo vai sujando o nosso coração, aquilo vai enchendo de morte. Olha, passa o dia todinho na frente de uma tela de computador, ou assistindo televisão, ao ponto de quando você olha assim, parece que você fica vendo bolinhas. Quando você olha para dentro de si mesmo, só tem morte. Dificilmente alguém que se impregna de morte durante o dia, à noite ele tem vontade de orar, ele tem vontade de ler a Bíblia. Quando você pega muitas pessoas que não conseguem entrar na presença de Deus, pessoas que estão atoladas na pornografia, na imoralidade, elas se sentem sujas. Por quê? Porque quando elas olham para dentro de si, elas só veem morte, não há vida nenhuma. Preste atenção no que eu vou te dizer. Do mesmo modo, do jeito de Sansão, nós também somos nazireus. Nós somos consagrados ao Senhor e nós não podemos tocar em nada morto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está, ou anotasse para depois você ler, em Juízes capítulo 14, do versículo 5 ao 9. Primeira coisa que nós falamos, ele passeava no meio das vinhas. Agora a segunda coisa é que não podia tocar em nada morto. Olha o que diz esse texto a partir do verso 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Verso 7. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Escute, certo dia, depois de fazer a caminhada habitual entre as vinhas, andando em cima do muro, Sansão matou um leão. O texto diz que ele, depois de alguns dias, ele passa pelo local e ele percebe que dentro da boca do leão, dentro do cadáver, havia uma colmeia com bastante mel. Eu quero que você preste atenção aqui, o tanto que o diabo ele é astuto, o tanto que o diabo ele é sutil. Se você perceber exatamente o que ele fez aqui com Sansão, o texto diz que ele mata o leão, e quando ele volta, ele olha para o leão e ele vê vida saindo da morte. Sansão não podia tocar num cadáver, porque um nazireu, alguém que era consagrado, o segundo voto é que ele não podia tocar em cadáver. Agora ele coloca mel na boca do leão, então ele não toca no cadáver, mas ele toca no mel, ele pega o mel. E o texto diz que ele não dá a saber isso, nem a seu pai nem a sua mãe. Por quê? Porque os seus pais não concordariam com ele. Diriam para ele, meu filho, você é um nazireu, você não pode tocar em nada morto. Então o texto diz que ele faz isso e ele não deixa o seu pai e a sua mãe saber. Escute, nós escutamos uma frase sempre aqui, que é melhor confessar uma fraqueza do que um fracasso. É melhor você compartilhar com pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, que amam você, que te cobre, você falar de uma tentação, do que ter que falar de uma queda, do que ter que confessar uma queda. Se Sansão tivesse dito para o seu pai e para a sua mãe, talvez eles tivessem o ajudado. Agora perceba aqui como Satanás, ele é astuto, ele é sutil. A um nazireu era proibido tocar em cadáver. E o que ele fez? Ele colocou mel no cadáver. Sansão não tocou no cadáver, mas ele chegou perto. Primeiro ele passeou na vinha, e agora quase que ele toca num cadáver, e quebra a consagração, o seu nazireado. É muito importante você entender que o inimigo pode estar colocando mel nas coisas do mundo, para tentar te atrair,
para tentar roubar a sua consagração. Ele, sabendo que não pode tocar na nossa salvação, ele vai tentar nos levar a quebrar a nossa consagração. E eu te alerto nessa noite, cuidado com o mel no interior de cadáveres. Existem muitas músicas aí, que às vezes parecem que tem vida, mas tem morte. Existem muitos lugares, existem muitas pessoas, muitos relacionamentos, muitos negócios, que às vezes o inimigo coloca mel, brota vida. E você vai ver muitas pessoas usando a seguinte expressão: eu não acho que tem nada de errado. O que é que tem de mais? Fazer isso, beber aquilo, comer aquilo, pegar aquilo outro. Presta atenção. Talvez você possa estar tocando na morte e quebrando a sua consagração. Só que a morte está vestida de vida. Porque o diabo, ele é esperto. Ele não vai simplesmente aparecer e pular no seu pescoço. Não. Ele pode colocar coisas que parece que não tem nada a ver, que parece que são coisas simples, mas que pode te levar a quebrar a consagração. Eu já vi muitos homens e mulheres de Deus que fizeram exatamente isso, sabe, de maneira sutil. Satanás não chegou de uma vez, mas de maneira sutil, ele foi levando a pessoa a se distanciar de Deus, a se apegar aos prazeres do mundo e quebrar a sua consagração. Nós devemos rejeitar tudo aquilo que tiver impregnado pela morte, simbolizado pelo mundo. Olha só o que João diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, 16, 17. É um texto muito conhecido. Ele diz assim: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Presta atenção, essa palavra concupiscência, palavra estranha, mas ela simplesmente significa desejo. É cuidado com o desejo. João está dizendo que o mundo e tudo que nele há tem morte diante de Deus. E quando nós falamos do mundo, nós estamos falando do sistema. O sistema do mundo, ele luta para quebrar a nossa consagração. É um aliado das trevas. Mas a terceira coisa, preste atenção aqui, como que o processo vai sendo desenvolvido. Primeiro, Sansão não podia beber e nem comer nada derivado da uva, mas ele estava passeando no meio da vinha. Assim como muitos homens e mulheres de Deus sabem que existem alguns lugares que eles não podem mais ir. Existem algumas agendas que não pertencem mais a eles, mas eles continuam passeando ali. A segunda tentativa de Satanás foi exatamente fazer ele quebrar a sua consagração, a lei do nazireado, tocando em um cadáver, porque ele colocou mel saindo da boca do leão. Mas a terceira coisa, o nazireu, ele não podia cortar o cabelo, porque quando o nazireu cortava o cabelo, a sua consagração era quebrada. Então o cabelo do nazireu era o sinal notório da sua chamada, porque a pessoa não poderia saber se ele tocou num cadáver. As pessoas não poderiam saber se ele passeou no meio da vinha ou se bebeu alguma coisa derivada da uva. Mas se o cabelo fosse cortado, o cabelo longo era a principal evidência de um nazireado, de um nazireu. E é importante você entender, tem um texto em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 10 e 14, que diz o seguinte: o texto diz que para o homem, o apóstolo Paulo, ele discorrendo sobre o uso de cabelo comprido naquela época, naquela cultura, ele esclareceu dizendo: olha, para o homem é vergonhoso ter o cabelo comprido, mas para a mulher é sinal de submissão. Esses dois aspectos aqui também são aplicados a nós como nazireus de Deus. De um lado, a nossa consagração ao Senhor, para muitos, é motivo de zombaria, é motivo de vergonha. É motivo de zombaria um jovem dizer que quer chegar ao altar virgem. É motivo de zombaria essa consagração. É motivo de zombaria no serviço você não pegar uma caneta e levar para casa, você não pegar papel, você não pegar objetos no seu trabalho e levar para casa, porque os outros vão dizer o seguinte: rapaz, deixa de ser besta, todo mundo faz isso. Então às vezes uma vida de consagração, às vezes ela traz uma certa vergonha, às vezes você é constrangido dependendo do lugar que você está. Agora, de um outro lado, o cabelo comprido, a consagração expressa também a nossa submissão e reconhecimento ao senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós declaramos, olha, quando nós nos abstemos de quebrar a nossa consagração, quando nós dizemos, olha, o que é errado,
mesmo que todo mundo esteja dizendo ao contrário. Nós estamos expressando a nossa submissão ao Senhor Jesus. Nós estamos reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre nós. Então o cabelo comprido nazireu era o sinal mais evidente da consagração dele, porque ele expressava a sua submissão e a sua obediência ao Senhor. Escute, a nossa consagração a Deus sempre envolverá a disposição para sofrermos afronta e zombaria por nos submetermos completamente a Deus. Porque para o mundo é loucura muito daquilo que nós fazemos. Juízes capítulo 16, do verso 18 ao 31, está escrito assim, olha. Pois Dalila, que já ele descobrira todo o coração, mandou chamar o príncipe dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-nos com 2 cadeias de bronze, e viraram um moinho no cárcere. Preste atenção. Dalila tentou por 3 vezes que ele falasse a fonte e a origem da sua força. E ele a enganou por 2 vezes. Na terceira vez, o texto diz que ele descobriu totalmente o seu coração. E de tanto ela lhe falou o segredo da sua força, o segredo da sua consagração. Então Dalila vai chamar os homens, cortar o seu cabelo, e a consagração dele é quebrada. Preste atenção, a tática de Satanás aqui. Primeira coisa, ele foi passado. Segunda vez, ele toca num cadáver. Ele quase toca no cadáver do leão morto. E a terceira coisa, ele cortou o cabelo. O cabelo, Sansão resistiu 2 vezes, mas ele cedeu e cortou o seu cabelo. Jesus também foi tentado 3 vezes, mas ele resistiu. Agora Sansão acabou cedendo. O verso 16 diz que ela importunava. Quantas vezes que as pessoas têm te importunado para você quebrar a sua consagração? Quantas vezes que as pessoas têm insistido para você fazer algo que você sabe que aquilo vai te distanciar de Deus? E o verso 18 diz que de tanto ela importunar, Sansão descobriu todo o seu coração. E nesse exato momento, ele quebrou o seu voto de nazireu. Quando Sansão cortou o cabelo, a consagração foi quebrada. E o que aconteceu? Nós vamos ver aqui agora. O verso 21 diz, olha, então os filisteus pegaram nele, vazaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram-nos com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Escute, querido, é muito importante você entender isso. Por quê? Porque quando nós quebramos a nossa consagração, acontece o mesmo que aconteceu com Sansão aqui. O texto diz que quando Sansão quebrou o seu voto de nazireado, diz que ele ficou cego. Ele ficou cego. Preste atenção. Nós também, nós precisamos ter clareza disso. Quando nós quebramos a nossa consagração, nós ficamos cegos. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo com a imagem de Deus. Esse incrédulo ali não é somente o ímpio, que não conhece a Jesus, mas é aquele que fica incrédulo no que diz respeito à palavra de Deus. O que é ficar cego? Uma pessoa quando quebra a sua consagração, alguém quando está firme em Deus, alguém quando tem um ministério, e ele quebra a sua consagração, o seu voto de nazireado, ele fica cego. Fica cego como? Ele não tem entendimento das coisas espirituais, ele perde completamente a visão. Às vezes ele vem para a igreja e ele não sente nada, ele se torna insensível. Às vezes ele é alguém que ministra louvor, ele consegue tocar, ele consegue pregar em pecado, a sua consagração foi quebrada, ele está cego.
Por quê? Porque quando nós pecamos, nós sentimos. Quando nós pecamos de novo, nós resistimos. Quando nós tocamos a pecar, aí nós ficamos com a mente cauterizada e com o coração petrificado. Então aí a pessoa continua pregando, continua orando, mas a consagração foi quebrada e a unção já foi embora há muito tempo. Todas as vezes que nós quebramos a nossa consagração, nós ficamos cegos espiritualmente. As pessoas estão tocando em Deus, mas nós não conseguimos enxergar Deus em nada. Nós nos tornamos completamente insensíveis. Mas a segunda coisa que aconteceu com Sansão, quando ele cortou o cabelo e quebrou o seu voto, além de os filisteus vazarem os seus olhos e ele ficar cego, eles amarraram a Sansão. E a mesma coisa acontece conosco. Quantas pessoas que quebram sua consagração, se afastam dos caminhos do Senhor e cadeias começam a amarrar o seu caminhar. A pessoa começa a caminhar difícil, parece que no início é muito bom. Alguns têm uma certa liberdade e eles começam a experimentar o prazer transitório do pecado aí no mundo, mas depois eles vão ver que a vida deles não rompe, que existe uma frieza. Ele vai começar a achar que todo mundo está errado, que só ele está certo. Ele começa a achar que todo mundo está contra ele. Ele começa a achar que ninguém entende ele. Ele começa a achar que ele está sendo injustiçado. E você vai ver hoje no Brasil e no mundo quantas pessoas são desigrejados. Pessoas que dizem que podem cultuar e viver com Deus simplesmente sem congregar. Sabe por quê? Porque possivelmente a maioria deles tiveram a sua consagração quebrada. Se tornaram pessoas cegas e também com seu caminhar totalmente difícil. Mas a terceira coisa que aconteceu, os filisteus cegaram Sansão, vazaram os seus olhos, amarraram a ele, mas também o texto diz que ele virava um moinho no cárcere. O que é isso? Se você assistir o filme de Sansão, você vai ver que ele estava amarrado, cego, e encostava ele ficava rodando moinho no cárcere, ou seja, andando em círculo. Isso nos lembra o povo de Israel. Eles tinham uma promessa de Deus para em poucos dias chegarem na terra prometida, e levaram 40 anos andando em círculo no deserto. Quando alguém quebra a sua consagração, o seu nazireado, quando alguém peca, quando alguém erra e sai totalmente do alvo, ele tem uma cegueira espiritual, ele tem uma vida amarrada, mas ele começa a andar em círculo. Nada rompe, nada avança, o casamento dele não vai para frente, a vida financeira não rompe, nada, e começa a ter um vazio existencial dentro do seu coração. Então, olha só o que diz o verso 21, diz que os filisteus vazaram seus olhos, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Agora imagine, eu quero que você preste bem atenção agora. Agora, isso aqui é para nós. Eita glória! Preste bem atenção. Esse aqui poderia ser o fim da história de Sansão. Um homem que brincou com o pecado, um homem que brincou com a unção de Deus que está sobre a vida dele, um homem que passeou no meio da vinha, um homem que quase tocou num cadáver, e um homem que teve seu cabelo cortado, quebrando assim a sua consagração e o voto do nazireado. Esse aqui poderia a história de Sansão acabar aqui agora, mas este não é o final da história de Sansão, e não precisa ser o seu, não precisa ser o nosso. Talvez por algum motivo você se tornou alguém cego, você está com a vida completamente amarrada, talvez você não consegue se libertar de algumas coisas que estão te prendendo e estão te amarrando, e por causa disso, da cegueira e da vida amarrada, você está andando em ciclos sem parar. Eu quero dizer que esse não é o final da história de Sansão, e esse não é o veredito final da sua história, da nossa história. Por quê? Porque o título dessa mensagem é o Deus de novos começos. Esse aqui não é o final da história. Deus deu uma nova oportunidade para Sansão, Deus deu uma segunda chance para Sansão, e Ele também dá essa oportunidade para mim e para você de recomeçar. Jesus Cristo foi, é e sempre será um novo começo. Não é porque você pisou na bola, não é porque você errou, que você foi descartado dos planos de Deus. Não,
nós somos alvos do amor de Deus, nós somos alvos da graça de Deus, e mesmo que nós tenhamos passado um período de cegueira, um período de amarração, de andar em ciclos, hoje, aí onde você está, você pode tomar os mesmos passos, a mesma decisão que Sansão teve, que Sansão tomou, e ele viu a glória de Deus se manifestar, ele viu o recomeço da vida de Deus nele. O que é que nós precisamos fazer então? É só olhar o texto aqui, o que é que Sansão fez. Primeira coisa que Sansão fez, ele deixou o cabelo crescer. O cabelo significa submissão, isso implica em abandonar o pecado e restaurar a nossa consagração a Deus. Deixar o cabelo crescer, olha o que diz o verso 22 de Juízes 16, diz assim, olha: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, ele começou a crescer de novo. Escute, você precisa deixar o cabelo crescer novamente. Você tem que parar de colocar a culpa nos outros, de achar que você é vítima. Assuma a responsabilidade do seu erro, e você vai ver que a graça de Deus está disponível, como sempre esteve disponível. O caminho da restauração é o reconhecimento, é você saber que tem necessidade da graça de Deus. Isso implica em abandonar uma vida de pecado, práticas pecaminosas, e você vai ver a restauração de Deus sobre a sua vida. A restauração, ela vem à medida que nós nos arrependemos e buscamos a Deus em humildade. Presta atenção. Às vezes o cabelo leva um certo tempo a crescer. Uma pessoa, ela não corta o cabelo no zero, e quando é com uma semana ela está cabeluda novamente. Não. Existe um processo de restauração. Isso vai depender exatamente da resposta que você dá a Deus. A resposta que você dá no meio da crise vai ser determinante para quanto tempo você vai ficar naquele deserto. Você pode responder rapidamente, pode levar uma semana, pode levar um mês. Você vai ter que voltar novamente às práticas iniciais, às veredas antigas, mas vai haver restauração. A segunda coisa que nós precisamos fazer é clamar a Deus. No capítulo 16, no verso 28, o texto diz assim, olha: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu peço-te que te lembres de mim, e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ô queridos, se você já assistiu o filme de Sansão, dá para você ter uma ideia. Sansão, ele se abraça em duas colunas. Ele está ali perto de duas colunas. E está ali todos os filisteus, todos os seus inimigos. E o texto diz que ele clama ao Senhor. Presta atenção. Deixe o cabelo crescer, se humilhe, reconheça, se arrependa e clame a Deus para que haja uma restauração. O clamor, sabe, o clamor ele toca o coração de Deus. O clamor ele chega até os céus. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando estava no Egito, escravizado por Faraó, eles clamaram a Deus. E o texto diz que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Deus ouviu o clamor de Sansão. E Deus ouve o meu clamor e o seu clamor. E o texto diz que Sansão matou na sua morte, no dia da sua morte, mais inimigos do que todo o tempo que ele teve vivo. Preste atenção, querido. Nós vamos concluir essa mensagem aqui agora. Sansão, 3 coisas que o nazireu não podia fazer. Não podia comer e beber nada derivado da uva, e ele passeava na vinha. Não podia tocar em cadáveres, e ele tira mel da boca de um leão morto. E não podia cortar o cabelo, e Dalila seduz ele, importunou o seu coração, ele descobriu o seu coração e quebrou o seu nazireado. Mas existem 2 formas de você restaurar isso. Primeiro, crescer. O segundo é você clamar a Deus, você orar, se humilhar e buscar ao Senhor. Agora, finalmente, a palavra de Deus vai mostrar como que Deus é um Deus de novo começo. Você pode perguntar para mim, o que nós vamos perceber aqui na Bíblia, que Deus de fato, ele deu um novo começo, uma nova chance para Sansão, simbolicamente. Juízes capítulo 16, verso 31, a Bíblia diz assim, olha: então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zoar e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos.
A palavra de Deus está dizendo aqui que Sansão foi enterrado entre Zorá e Estaol. Você fala, pastor, mas o que significa isso? Preste atenção, querido. Esse lugar aqui, entre Zorá e Estaol, foi exatamente o lugar onde Sansão começou a ser conduzido por Deus. Foi exatamente, simbolicamente, Deus estava levando, restituindo Sansão à sua posição original. Olha só o que diz Juízes capítulo 13, verso 25. Diz assim, olha: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão foi sepultado entre Zorá e Estaol, exatamente no lugar onde o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, e ele começou a ser conduzido por Deus. Eu acredito que simbolicamente Sansão foi restituído à sua posição original. Deus não desistiu de Sansão, e Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de mim. Deus não vai desistir de nós. Quando ele é sepultado exatamente naquele lugar, Deus está dizendo: olha, eu fui, sou e sempre serei um Deus de novos começos, um Deus de recomeços. Eu quero concluir essa mensagem com você nessa noite. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acredito que você pode viver da forma que você está, debaixo de julgo, debaixo de condenação, debaixo de acusação, somente se você quiser. Porque se nós nos voltarmos para o Senhor, a qualquer hora, em qualquer dia, nesse instante, agora aí onde você está, você pode simplesmente dizer para Deus: Senhor, por algum motivo eu quebrei minha consagração. Você sabe qual foi o motivo, mas a Bíblia diz que nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há perdão no sangue de Jesus, há restauração no nome de Jesus Cristo.